Olá pessoal, tudo bem? Retornando aqui em JavaScript, para a gente falar um pouquinho do controle de fluxo, ou seja, os condicionais, né? Exemplo de if, exemplo de switch, que eu vou mostrar para vocês. E basicamente é igual mesma lógica que vocês já viram em outras linguagens do nosso curso, inclusive a sintaxe, que não muda nada em relação a algumas das linguagens que vocês viram, né? Então, por exemplo, aqui no body desse arquivo aqui, HTML eu não coloquei nada, né? Só o título mesmo ali, controle de fluxo. E aqui, dentro aqui de script, né? Vou colocar aqui, script language, JavaScript. E aí eu só coloquei aqui, né? Olha, uma variável preço, estou deixando o valor fixo aqui, R$10. Logo, nós vamos aprender como obter isso de um formulário, por exemplo, né? Da interação com o usuário na página mesmo, sem deixar essas coisas fixas no código, né? E aí eu faço a verificação, né? If o preço menor que 0, eu vou dar um alert que o preço do produto não pode ser negativo, senão eu vou dar um alert de produto cadastrado com sucesso, né? É claro que isso aqui é um exemplo muito simples e básico, só para vocês entenderem a sintaxe, né? Nós precisaríamos ter um formulário com todos os campos de cadastro de um produto, né? E aí essas verificações aqui poderíamos fazer para vários campos, aplicar as regras antes de daí mandar os dados, por exemplo, para um banco de dados usando uma linguagem back-end. Ou poderíamos, né, transferir toda essa lógica para a própria linguagem back-end, faríamos algumas verificações básicas apenas, que é o mais correto, né, no front-end. Mas, enfim, para vocês conhecerem a linguagem, né, a estrutura, a gente pode executar isso daqui, né, e teremos ali um alert de produto cadastrado com sucesso, porque setamos o valor com 10, né? Se eu colocar menos 10 ou se eu colocar 0 ali, né, ó, não pode ser negativo, ou mesmo se eu colocar 0, que seria o caso, por exemplo, de eu não ter setado um preço, né? Aqui ficou cadastrado com sucesso porque aqui teria que ser um menor igual, né? Para ele reclamar que o produto não pode ser negativo, ok? Então, só para conhecer a estrutura aí, acho que tá ok. Aí nós temos aqui um segundo exemplo, bem basiquinho lá do curso da HCode. Esse exemplo aqui é bem interessantezinho para conhecer. Nós temos aqui, olha, eu vou mostrar a página. Tem um menuzinho, tá vendo, ó? Sorvete, suco, coca gelada, água natural. Exibido aqui bem basiquinho com uma lista em HTML. Um botãozinho, button barra button. E nesse botão, já usei um primeiro evento aqui com vocês, o evento onClick. Ou seja, ao clicar no botão, o que eu quero fazer? E já criei uma funçãozinha, uma primeira funçãozinha básica aqui, olha. Então, estou chamando a função fazer pedido. É assim a sintaxe. Ao clicar no botão, entre aspas, o nome da função que eu quero chamar, fechando com ponto e vírgula, né? E aí aqui a definição da function, né? Ó, function começa aqui, fecha aqui, function fazer pedido. Eu declarei aqui uma variável pedido e essa variável, na verdade, ela vai receber o que o usuário informar nesse prompt aqui que eu vou exibir quando eu clicar no botão, que eu já vou mostrar para vocês, ó. Ele vai abrir um prompt. O que você deseja pedir? Que eu pedi para exibir nesse prompt. E aí, de acordo com esse menu aqui, ele vai informar. Então, eu quero um suco. 2. Então, ele fez aqui, ó, switch na variável pedido. E aí, vai aplicar o case ao invés do if, né? Então, se for 1, ele vai dar um alert lá, você pediu sorvete, o break, para continuar o código, caso houvesse a partir daqui, né? Opa! A partir daqui, né, o fim aqui depois aqui do fim do switch. Se for 2, ele vai exibir que eu pedi um suco, faz o break. O 3 vai falar que eu pedi aqui a coca gelada. O 4 vai falar que eu pedi a água. E se eu colocar uma função inexistente, ele entra na opção default, exibindo que não tem essa opção. Então, ok, você pediu suco, né? Novamente aqui, vou colocar agora 6.
Ops, não temos essa opção. Né? Então, switch aqui no caso, claro, só para vocês entenderem a sintaxe, eu nem precisaria ter feito a função, ter feito o botão, nada disso, né? É só o objetivo vocês entenderem aqui a sintaxe do switch, né? E aí, para não colocar um valor fixo, que eu poderia até ter deixado aqui, então, no próprio código aqui, o 2, né? E ter tirado a chamada da função aqui, né? Ter feito algo básico assim, né? Ó. E aí a gente já veria direto ali você pedir o suco, né? Aí só para ficar uma coisa mais bonitinha, um pouquinho mais dinâmica, eu coloquei o prompt, coloquei aqui o botão, né? Então, a gente tem daí uma... poderia também, por exemplo, aqui, ó, não colocar o botão, para se alguém está com dúvidas aí em relação ainda ao uso de funções, porque eu ainda não entrei nisso, e nem em eventos, eu posso deixar só a tela ali, né, olha, exibindo o menu, né, só que, o que acontece, né, eu teria que jogar esse JavaScript lá embaixo, porque lembrando que, qual que é a lógica, né, no JavaScript e no HTML, ele executa aqui na ordem em que eu criei o código. Então, eu quero ver o menu primeiro e aí ele me exibe aqui o prompt e faz o switch, né, ó. Então, vamos cancelar e executar novamente essa página, ó. Opa, deixa eu fechar aqui e exibir de novo. Ele não está mostrando o menu ainda, mas enfim, né, eu teria que ver as opções para colocar aqui, né. Então, para evitar isso, o que a gente vai fazer aqui, né? Vamos deixar do jeito que estava, com a função sendo chamada apenas quando eu clicar no botão. Porque daí, mesmo eu tendo colocado o JavaScript aqui no início do código, como é uma function, isso não vai ser executado, a não ser que eu tenha um evento acionado, né? E aí sim, ele executa para mim aqui essa funçãozinha quando eu clico aqui no botão para fazer o pedido, tá? Mas isso aqui é o de menos. Nesse momento, eu queria só que vocês entendessem o switch, tá? Aí nós temos loop, né? Loop também, todo mundo já está acostumado no nosso curso, né? Então, while, eu tenho aqui a minha variável contador recebendo 0, e aí eu faço, enquanto o contador for menor que 5, eu pedi para dar um alert bom dia. Vou fazer diferente, eu vou colocar um console.log e exibe 5 vezes lá no console isso pra gente, né? E aí cada vez que ele passa aqui, ele soma 1 pro contador até que essa condição seja satisfeita e ele saia do loop. Então isso não é novidade para vocês que já fazem aí as outras linguagens de programação, né? Então, ó, ele exibiu ali, ó, bom dia, colocou um 5 na frente. Por quê? 5 vezes ele fez isso, tá? Por isso até que eu tinha colocado no alert, para vocês terem a real sensação de que isso aconteceu 5 vezes, né? Ó, bom dia, 2, 3, 4, 5, certo? Então, basicamente essa é a sintaxe do while, né? Aí nós temos o for também, sintaxe igualzinha, vocês aprendem lá em C, em Java, né? Entre outras linguagens. Então, for, aqui, nosso contador começando em 0, até que o contador atinja a condição aqui, que é menor que 5, e o incremento, contador mais 1. E vai fazer de novo o alert, bom dia, aqui. Né? Então, nós temos aqui, olha, por 5 vezes, 0, 1, 2, 3, 4, e aí finalizou o for, né? Então, essa sintaxe também não é nova, a lógica do for, todo mundo aí já conhece, né? O do while, que vocês que conhecem o while, entendem o do while. A diferença é que o while, ele só vai entrar, vamos abrir aqui o while novamente aqui, deixa eu ver se ele tá aqui. Ele só vai entrar aqui se essa condição aqui,
né, essa condição for verdadeira, né? Então, ele vai entrar aqui, né, com a condição verdadeira, senão ele nem entra. Agora, aqui no do while, pelo menos uma vez ele vai entrar, porque só depois ele testa a condição, né? Então, o que eu tenho aqui? A idade é 16. Ele não verificou antes aqui. Então, ele já entra, ó, do, e já faz uma vez. Exibe para mim a imagem, a idade, soma 1. A idade ainda é menor que 18? É. Ele volta, exibe de novo, soma 1 e vai ficar até chegar aqui no 18, né? Então, vamos abrir ali. Eu pedi no console dessa vez. Então, tá lá, 16, 17, 18, né? Que foi o que eu pedi aqui. Então, essa é a única diferença. Ok, pessoal? Então, eu passei rapidinho por esse assunto. Quer mais mostrar qual é a sintaxe, né? Dentro aí do JavaScript. E vocês já têm aí uma noção dessa parte essencial aí do núcleo aí do JavaScript, para saber como essas estruturas básicas das linguagens de programação, né, trabalham. Na próxima aula eu vou fazer um vídeo aí para vocês sobre funções, REST operator, spread operator, que são os que faltaram. Vou ver se eu passo rapidinho também pela parte de objetos. E aí a gente já cai lá, como eu havia combinado com vocês, na parte de manipulação do DOM, né? Porque aí nós já temos uma boa noção do essencial da linguagem, das estruturas básicas, para podermos trabalhar um pouco aí com eventos e já começar a mexer com a estrutura mesmo da página, ok, pessoal? Então, eu volto logo mais com mais um vídeo. Até mais!